E a gente já começa a edição desta noite falando sobre as acusações de um ex-assessor contra o deputado federal André Janones, do Avante, sobre uma possível prática de rachadinha. E quem acompanha esse assunto é o repórter Bruno Pinheiro, que chega ao vivo direto de Brasília. Bruno, boa noite. O que já se sabe sobre esse caso e Janones já respondeu a essas acusações? Apesar de todos os esforços das nossas equipes de reportagem, na verdade, André Janones ainda não respondeu, não rebateu em relação a essas acusações. É você uma ótima noite a quem nos acompanha aqui no Jornal Jovem Pan. Vamos entender o que são realmente essas acusações. Uma entrevista exclusiva de um ex-assessor do deputado André Janones à Jovem Pan nesta quarta-feira. Ele revela como realmente acontecia esse assédio, na verdade, e esse entendimento entre o deputado André Janones. As conversas no grupo de WhatsApp, inclusive, diversos xingamentos, e que isso se estendia, inclusive, a algumas reuniões, alguns encontros. Segundo essa revelação, isso iniciou lá em 2019, quando a equipe foi de fato chamada em uma reunião. André Janones disse que isso iria aumentar a sua gestão e que seria necessário um planejamento financeiro, segundo esse assessor. E de que forma que isso iria acontecer? Que esses assessores iriam ajudando, repassando qualquer espécie em dinheiro em espécie, melhor dizendo, e assim seria uma espécie de uma rachadinha. De acordo com um áudio que a nossa equipe conseguiu acessar nesta quarta-feira, uma conversa entre assessores. Um assessor chega a reclamar que está repassando cerca de 60% do seu salário a uma outra assessora do gabinete ligada diretamente ao deputado André Janones. Vamos ouvir. Você não gosta dessa mulher e tal, mas você sabe que você está na mão dela, né? Nós tudo, né? Principalmente você. Você vai lá, pega o dinheiro lá do André e passa o dinheiro seu lá e passa pra ela. Eu tava vendo esse negócio aí de rachadinha, esse trem da Bel até possessor, velho. É claro. Sabia disso não, hein? Aí todo mês você tem que ir lá e tamo. E essa mulher, é por isso que o André não solta a pia dessa mulher aí também, às vezes. Em relação a esse áudio, as conversas, essas informações, elas foram anexadas em uma denúncia que já foi apresentada ao Ministério Público Federal em 11 de janeiro, no interior do estado de Minas Gerais. Recentemente, numa entrevista ao Headline News aqui na Jovem Pan, o deputado André Janones, que tinha o interesse em disputar uma vaga ali para governo federal, a presidência da República, antes de retirar a candidatura e declarar um apoio ao ex-presidente Lula, ele voltou a falar que nunca se envolveu em um esquema de rachadinha. Vamos relembrar o que ele afirmou durante a entrevista à Jovem Pan. Não existe, até o presente momento, e acredito eu, não existirá nenhuma denúncia no Ministério Público, qualquer procedimento investigatório aberto que me investigue, não só em relação a esse fato em si, mas em nenhum quesito de ilegalidade, de qualquer ato ilícito que a gente tenha praticado no mandato. Isso é uma denúncia vazia, né? Denúncia entre aspas, né? Eu acabei de dizer que não tem denúncia, é uma denúncia vazia, porque para mim, principalmente que sou advogado, a denúncia ela tem que atender uma série de requisitos. Aquilo ali não é uma denúncia no sentido formal. Você vai lá no site do MPF, coloca lá qualquer notícia que você quiser, clica lá em enviar, dá um print e depois divulga em alguns setores da imprensa, principalmente através das redes sociais, e aí a gente começa a falar sobre fake news, né? Eu estava acompanhando aqui a Jovem Pan, essa discussão sobre fake news, e foi isso, fui vítima de uma fake news que até o presente momento não resultou em qualquer processo investigatório. Bom, a gente reforça novamente que a nossa equipe já fez contato com o deputado André Janones e ainda não obteve nenhuma resposta. Lívia. Obrigada pelas informações, Bruno Pinheiro, bom trabalho e até já. Primeiro giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan desta quarta-feira. Conosco hoje, Rodrigo Constantino, Cristina Grêmel. Ótima noite a vocês. Cris, hoje começo com você.
pelas informações. Aliás, a Cris está congelada. Enquanto ela reconecta, começo com você então, Rodrigo Constantino. O Bruno trouxe a informação para a gente de que o próprio ex-assessor que fez essa denúncia contra o deputado André Janones formalizou essa denúncia à Procuradoria-Geral da República em janeiro, mas o deputado rebate dizendo que não há investigação formal contra ele. Esse caso veio à tona com mais força ontem, hoje ao longo do dia também. Houve troca de farpas entre André Janones e políticos ao longo de toda a quarta-feira. Lembrando que ele é uma peça importante na campanha do presidente Lula, aliás, do ex-presidente Lula, candidato à presidência Lula, nas redes sociais. De que forma você acredita que essa história pode impactar na campanha do petista? Boa noite, Lívia. Boa noite a todos. Impacta de maneira negativa, obviamente, e claro, tem que investigar a fundo. A denúncia é grave, os prints que circularam de conversas supostamente atribuídas a esses membros do gabinete do deputado mostram uma postura extremamente desumana, grosseira, né, do chefe para com os seus funcionários. Tudo isso tem que ser investigado. Agora, eu trago algumas reflexões aos telespectadores do jornal aqui. Quem é que se aproxima de alguém como o Luiz Inácio Lula da Silva e o PT, que comandaram o maior esquema de corrupção do Brasil? Coisa boa não é. O Geraldo Alckmin, por exemplo, que diz que o ladrão quer voltar à cena do crime, está hoje junto com aquele que ele diz que é o ladrão. Isso aí não pode ser coisa boa, não pode ser um motivo nobre, não pode ser espírito público. A mesma coisa para André Janones. E, de fato, Lívia, a postura desse deputado nas redes sociais mostra exatamente que ele está ali no lugar certo. Né? Ele criou um gabinete do ódio, uma milícia digital, aquilo que eles acusam nos outros é o que eles fazem, para poder atacar todos os apoiadores do presidente ou críticos do Lula. E ele está tentando chamar atenção e comprar briga com vários influenciadores da direita. Né? É isso que ele deseja. Então fica ruim para a campanha do Lula, mas eu ouvi alguns analistas dizendo assim, é uma presença tóxica na campanha hoje. E eu me pergunto, alguém pode ser pior, mais tóxico do que o próprio Luiz Inácio Lula da Silva num palanque? Agora, Cris, com a gente já. Cris, boa noite. Nesta terça-feira, o deputado André Janones chegou a sugerir, em movimentações que ele fez nas redes sociais, que esse ex-assessor teria sido pago para promover, para disseminar fake news. Você acredita que, diante desses desdobramentos que a gente está vendo na imprensa, nas redes sociais, isso vai ter mais impacto político do que jurídico em si? Porque, relembro, segundo André Janones, não há uma investigação formalizada contra ele. Olha, Lívia, boa noite para você, para o Rodrigo, para todos que nos assistem, Vitor, que daqui a pouco chega aí conosco. Olha, o que a gente tem que pensar é que nós estamos numa campanha eleitoral extremamente acirrada, então esse tipo de denúncia vai surgir daqui para frente. A gente vê isso em nível estadual e não é de agora. Eu estava ouvindo o Rodrigo aqui antes, até ouvindo o Bruno trazer as informações e lembrando das campanhas do início da minha vida de repórter, lá no início dos anos 90, e já eram assim. Começou a campanha, começa a denúncia atrás de denúncia. E vamos lembrar que na campanha de 2018 surgiu a denúncia contra o filho do presidente, agora presidente Bolsonaro, na época era candidato, né? Como candidato, como deputado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, estou falando do Flávio Bolsonaro, que concorria ao Senado. E essa narrativa da rachadinha, cadê o Queiroz, quem não lembra, né, desse bordão, ela perdurou e perdura ainda até hoje. A esquerda está calada hoje, não está falando cadê o Queiroz, porque vai ter um rebate, vão perguntar cadê o Janones, que agora é o apoiador de última hora do ex-presidente Lula. Mas eu queria enfatizar isso que o Rodrigo trouxe no final do comentário. O que pode ser mais pernicioso para uma campanha do que o próprio candidato ter saído da prisão através de uma manobra para concorrer a um cargo público? Então eu não acho que nada pior do que isso, do que o próprio currículo de Lula possa manchar ainda mais a candidatura dele. Agora, é claro que precisa ser investigado, lembrando sempre que é uma denúncia que pode não ser confirmada depois. As próprias rachadinhas da Assembleia Legislativa do Rio até hoje não deram em nada a investigação, então a gente precisa ter essa cautela, mas que vai surgir mais denúncia e que André Janones precisa se explicar melhor, isso precisa.